Paz do Senhor, irmãos. É com alegria que a gente retorna aqui, mais uma exposição da Santa Bíblia. Eu queria compartilhar com os irmãos, nós estamos hoje, é terça-feira, após a eleição para prefeitos e vereadores estaduais, municipais, prefeitos e vereadores, e existe uma desesperança no ar. Aqui em São Paulo, onde moro, foi para o segundo turno duas figuras que o povo detesta. Há uma grande sensação entre todos de que houve fraude, e é claro que não tem como se provar o que aqueles personagens dizem que você terá que aceitar, ou a gente para tudo isso aqui de uma vez e pronto. Mas a minha palavra não é para o cidadão paulista do ponto de vista de vida social, como será a vida do povo amanhã. Mas a minha palavra é para consolar os meus irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo que têm a consciência do momento em que estamos, qual é o período profético que estamos passando, e alguns meio tristes, abatidos, achando que estamos indo de mal a pior. Bem, irmão, não acho que estamos indo de mal a pior, tenha certeza, esse é fato. Mas será que o Senhor Deus nos tem palavra de consolo? Será que Ele explica esse momento? Querido irmão, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, os tessalonicenses estavam ali sendo bombardeados com ideias, de que o reino de Deus seria naqueles dias, e havia uma inquietação. E sempre há inquietação quando você apresenta ao povo algo que vai mudar toda a história, toda a concepção da vida comum deles. E agora a mesma coisa, com essa ideia que está cada vez mais ao alcance de todos, a ideia da nova ordem mundial, de um governo único mundial, desta coisa da China, desta coisa de pandemia, desta coisa de roubo, das riquezas do Brasil, das afrontas internacionais, das ameaças internacionais. E nós que sempre fomos da paz e do bem, nos sentimos ameaçados, e curiosamente por pessoas que se declaram brasileiras, pelo menos nasceram aqui, e que trabalham contra a nação, contra o povo, em benefício de outros, ao ponto de pedirem que Biden, a pessoa lá que está disputando a eleição da América do Norte, realmente viesse contra o Brasil, porque eles querem o caos. Eu não sei o que eles querem, porque eles também não sabem o que querem. Esse grupo de pessoas, um ouve o outro, e eles vão seguindo nessa caminhada para a derrota final. Mas será que a Bíblia fala sobre isso? Será que existem textos bíblicos? Claro, sempre, irmão. A palavra de Deus é plena, atualíssima, presente, poderosa, para corrigir, instruir, redarguir, para consolar, para edificar. E a palavra de Deus, ela é tão gloriosamente atual, que ela, há 2000 anos atrás, já relatava o que aconteceria em nossos dias. Então, quando estava aquela confusão lá em Tessalônica, o apóstolo Paulo, ao saber, escreveu esta carta, a segunda carta, na qual ele vai dizer do momento, da situação em que o Salvador, ou o inimigo, o único homem do pecado, a quem nós chamamos de o anti-Deus, o anti-Messias, o anticristo, me permita salientar uma coisa. O anti-Messias não é o anti-Messias de Israel só,
Porque em cada religião existe lá um Messias, não é? Então, tem o Messias do Islã, tem o Messias do budismo, tem talvez o budismo do espiritismo. Esse anticristo, segundo a Bíblia, ele não é só o anticristo dos judeus ou dos cristãos. Ele se levanta contra tudo que se chama a Deus e que se adora. Alguns dizem, é Roma, é impossível, é impossível. É o Papa, impossível, impossível. Precisamos ler a Bíblia como um todo. Bem, todos estamos vendo as coisas estranhíssimas que esse Papa tem feito, mas ele, pelo menos a Igreja de Roma, não se levanta contra Deus, nem se levanta contra o que se adora. Ao contrário, eles adoram Deus e santos e padres e pais e sei lá, e mortos e tal. Assim também o islamismo, assim também o hinduísmo e assim também o espiritismo, eles adoram coisas. Existe um grupo que não adora, e nós sabemos quem é esse grupo. Nós o conhecemos como comunismo. Eles são contra tudo que se adora. Curiosamente, o último animal lá em Apocalipse é um dragão vermelho. Curiosamente, o dragão vermelho é o símbolo da China. A Bíblia diz que vem uma mulher, a mulher é a figura de igreja, a figura da religião, montada no dragão, montado então a uma religião que se aproveitará desse movimento comunista, não é? Embora não goste deles, são inimigos, são antagônicos, mas eles vão se unir para um final comum, mas depois um destruirá o outro, nós sabemos quem destruirá quem. A Bíblia diz que a mulher será destruída. Essa mulher tem um cálice na mão, repleto de abominações, não é? E alguém pronto, agora é a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica? Porque abominações, eu não vejo todas essas abominações da Igreja de Roma. Sim, existem algumas coisas anti-Deus, antibíblicas, estranhíssimas, mas eu vejo em outra religião isso tudo. O sangue dos santos, ninguém matou mais santo do que o islamismo, ninguém mais matou e continua matando crente como o islamismo, o Império Otomano, não é? E eles estão aliados, é só você olhar agora mesmo aí, eles estão aliados em várias ações, mas eles não são amigos, eles só estão se servindo um do outro. E eu comecei dizendo deste momento estranho, caótico, e citei palavras de consolo. Então Paulo escrevendo no capítulo 2 da sua segunda carta à cidade de Tessalônica, ele vai falar que há um que resiste, não é? E esse que está para se manifestar só está esperando, ele está esperando que esse que resiste saia. Eu comentei há pouco com um pastor amigo que eu, Horácio, não creio que Satanás saiba um monte de coisas que a gente pensa que ele saiba. Por exemplo, você lê o livro do Apocalipse e você sabe exatamente o que ele deverá fazer, o que vai acontecer com ele. Subentende-se que ele deve saber também, ele não sabe. Como não sabe? A gente fala, os demônios estão aqui, dizem a ele, os demônios também não entendem. Estas coisas ficam como decodificadas, não é? Ou codificadas para que eles não entendam. Então eles podem até entender eu confessando, eu estou mal, eu estou fraco, Jesus me ajuda. Eles podem até entender isso, mas eles não entendem aquilo, as estratégias que o Senhor Todo-Poderoso concedeu aos seus servos, os santos, e principalmente nesse tempo do fim. Porque, pense um pouquinho, imagine que eu fosse o Satanás, eu fosse o Lúcifer. Sendo Lúcifer, eu não obedeceria a Deus, eu me oporia. E se eu soubesse que ele disse que eu ia fazer tal coisa, eu ia lutar para fazer o contrário.
Mas curiosamente, neste livro está dizendo que ele está aguardando, ele está esperando, ele está de olho, quer dizer, ele está ansioso para que a igreja saia da terra, para que ele se manifeste. Quer dizer, ele não sabe de fato, até agora, não quando ele descer. Ele não sabe de fato, vai saber quando ele descer. Ele não sabe de fato que ele não será vencedor. Ele pensa que será, ele vai ter tempo. Dá a entender que quando a igreja passa, parece que a consciência chega a ele. E ele desce a nós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Porque se ele soubesse que lhe restava pouco tempo, por que ele estaria esperando que a igreja fosse tirada? Ele desejaria que a igreja não fosse tirada, porque aí ele continuaria no segundo céu e está tudo certo. Voltando, então, nesse texto, a pergunta que se faz é: será que há palavras de consolo para nós aqui? Querido irmão, ouça. Eu, igual a milhões de irmãos, estamos lutando com as armas que temos contra esta sórdida, esses planos diabólicos que se levanta contra aquilo que é decente, aquilo que é óbvio, aquilo que é lógico, aquilo que tem sentido, e nós não entendemos porque eles não entendem isso, ou porque eles são contra isso. Por exemplo, por que essa legião de pessoas estão defendendo a erotização das crianças? Por que eles não entendem que isso não se deve, que as crianças devem ser crianças? E por que eles querem fazer livros, que nem essa moça aí, essa velha chamada Xuxa, não é? Faz um livro, segundo está na imprensa aí, eu acho que é LGBT, uma coisa assim, eu não sei, para crianças. E qual é a intenção deles? Bem, na cabeça deles, irmãos, ouçam, e é isso que eu quero falar. A intenção é boa. Ah, sim, eles imaginam a beleza, a bondade, ou a liberdade que eles estão oferecendo aos pequeninos e ao mundo. E eu quero ler para você um texto bíblico para que você possa compreender isso. No verso 9 do capítulo 2, assim: e a esse anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Tudo que ele fizer é de mentira. E alguns irmãos acham que Satanás tem poder. Ele não tem poder. Todo o poder foi dado a Jesus nos céus, na terra e debaixo da terra. Foi concedido a ele que enganasse as nações. Por isso são sinais de mentira. E ele tem o poder do engano. Aí sim, mas não o poder de operar, ou o poder de criar, ou o poder da luz. Não, ele é um derrotado enganador. No verso 10 diz assim: e com todo engano da injustiça para os que perecem. Então, esse trabalho dele será com todo o engano da injustiça, quer dizer, é injusto, é falso, mas na cabeça desses que perecem faz total sentido. Para eles, não, é um amor que nós temos pelas crianças. Ora, nós amamos o povo e queremos que eles invadam a casa do trabalhador que construiu sua casa durante 30, 40 anos. Ele tem que dividir a casa dele com 4, 5 pessoas que não tiveram a menor chance. E normalmente quando você vê essas pessoas, são jovens, eles não querem trabalhar, não querem lutar não. E eles vão arrancar a casa dos velhinhos, né? Mas para eles, não, nós somos cheios de amor, nós somos cheios de bondade. Por que vocês, conservadores, não entendem que nós somos bonzinhos? Eu estou explicando o texto aqui, que para eles o que vai acontecer. Ele diz assim, olha que interessante aqui. Para os que perecem, então, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
A verdade chegou a eles. Um dia, todos eles ouviram a respeito de Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu voluntariamente, ou perdão, deu a vida voluntariamente, porque tinha poder de dar e de tomá-la de volta, para comprar todo homem, mulher, crianças de todo tribo, raças e nações, e os constituiu reis e sacerdotes. Mas este grupo não quiseram, não amaram a verdade, amaram a injustiça. E diz assim: por que não receberam o amor da verdade para se salvarem? E por isso, olha que interessante, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Bem, o que eu quero falar aqui é sobre o que a Bíblia chama de operação do erro. Você sabe o que é a operação do erro? A operação do erro não é uma atitude humana. A operação do erro não é uma obra de Satanás. A operação do erro é uma obra do Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso que enviará essa operação do erro. A quem ele enviará essa operação do erro? Segundo as Escrituras, aqueles que ouviram a verdade, o Evangelho, mas não tiveram amor, antes quiseram e tiveram seu prazer na iniquidade. Então, se você olha para um juiz, em qualquer instância, e você não entende por que ele prende um jornalista e também solta um traficante perigosíssimo, qual é a lógica disso? Sim, eu sei que você não entende, mas a cabeça daquela criatura ou daquelas criaturas faz lógica, porque a operação do erro já está ali. Se você subir um pouco na leitura desse texto, diz assim, que o mistério da iniquidade já opera. Então, uma coisa é o mistério da iniquidade operando, outra coisa é a manifestação do anticristo que se dará. Esta preparação do palco, não é? É que a operação do erro é apresentada. Então, irmão, quando você encontra uma pessoa, por exemplo, que é a favor do que eles chamam de ideologia, olha o nome, ideologia de gênero, é um ideal deles, não o meu, não é? E eles querem que eu aceite o que eles querem. Eu não posso ter minha opinião. Se eu tiver minha opinião, eu sou nazista, alienado, vão me chamar de tudo quanto é nome, homofóbico, misógino, enfim, vão me falar de tantas coisas. E eles podem dizer que eu sou uma pessoa, ou nós conservadores somos pessoas reprovadas, e aí eles não são preconceituosos, só nós é que somos. E você pensa assim, por que eles não percebem que nós queremos o bem? Por que eles não percebem que nós somos pacificadores? Por que eles não compreendem que nós não queremos guerra? Por que eles não percebem que nós queremos a produção, o bem-estar, a segurança, a família? Por quê? E eu vou lhe responder o que a Bíblia diz. Porque a eles foi enviado a operação do erro. A cabeça deles não funciona como a nossa cabeça. Então, será possível convencer uma pessoa que está debaixo da operação do erro para que ela saia da operação do erro e venha para a luz? Eu não creio. Eu, Horácio, não creio. Pode ser que alguns deles se salvem? Sim, pode ser. Desde que a operação do erro não tenha já entranhado em sua alma, em seu coração. Mas a maioria deles não há mais como reverter o quadro. Não fui eu que fiz isso, e nem sou eu que estou impedindo a salvação, nem sou eu que estou dizendo que eles não podem se salvar. A Santa Bíblia que diz que Deus é quem fez isso. Então, aí você pega e vai tentar convencer uma pessoa dessa. E a operação do erro não foi dado para os santos,
foi dado para os ímpios. Agora uma pergunta: seria possível existir pessoas chamadas cristãs ímpias? Ah, claro, sem dúvida alguma. Eu vou falar duas coisas aqui que vai te chocar, mas isso também é história. Quando houve a reforma chamada protestante, que alguns se dizem, eu sou da reforma. Eu não sou de reforma nenhuma, eu sou de Jesus. O Evangelho de Cristo nunca precisou ser reformado, ele é o mesmo. Mas quando eles dizem, eu sou da reforma, e você vai estudar a vida de alguns dos chamados protestantes, ou aqueles que fizeram esse trabalho, você fica horrorizado. Por exemplo, quanto bem se fala de Martinho Lutero, mas ninguém fala a verdade sobre ele. Que ele mandou matar gente, ele mandou matar irmãos em Cristo, ele mandou matar os anabatistas porque não concordavam ou não estavam ligados a ele diretamente. Por que não falar de João, chamado Calvino, que tem pessoas que se dizem, eu sou calvinista. Bem, você provavelmente deve estar na operação do erro também, porque como pode uma pessoa dizer que conhece a verdade e se cobre com o nome de um homem que matou muita gente, de um assassino? E não tem como você dizer, por exemplo, que não, ele não era assassino. Sim, ele foi um assassino. Não tem como mudar isso. E ele foi um assassino deliberado. Ele não matou uma, nem duas, nem três, mas 50 e poucas pessoas num espaço, segundo diz a história, de 4 para 5 anos. Ah, não, precisamos compreender o momento. Que momento? Muito antes dele, eu vejo Estevão morrendo sem matar. Eu vejo Tiago, irmão de Pedro, morrendo sem matar. Eu leio na Santa Bíblia, não matarás. Jesus me dizendo, ame ao teu próximo, ame teu inimigo. Bem, eu não conheci João. Não conheci João. Eu sou contra João? Não, de maneira alguma. Você está dizendo que João não é salvo? Eu não sou Deus, eu não posso determinar isso. Eu só estou citando fatos. Eu estou dizendo que a operação do erro opera na vida das pessoas que não querem a verdade. E a pergunta que eu fiz foi, seria possível uma pessoa cristã estar na operação do erro? Bem, vejamos. Outro dia um pregador disse que Jesus propôs uma relação sexual com Maria Madalena. E ele foi nojento, ele foi muito nojento. Eu pensei que ele tinha chegado no fundo do esgoto que é a cabeça dele. Mas a semana passada, retrasada, ele saiu com uma pérola dizendo que a Bíblia deveria ser revista, reinterpretada, e que o tripé da solidez da doutrina não deveria ser levado em conta quando ele falou que 2, 3 versículos condena. Não são 2, 3 versículos. Um versículo só condenará o homem. Mas como essas pessoas estão na operação do erro, eles não vão concordar comigo. Não, eu sei, eu não estou... Entenda, irmão, eu sei, talvez você que esteja me ouvindo já esteja aí muito raivoso. Mas isso demonstra que você não está na luz. Por que você ficaria raivoso se eu estou só lendo um texto bíblico expondo fatos? Eu não estou criando nem julgando nada, eu estou expondo fatos. Pessoas que disseram e que fizeram. E perguntando, por que muitas pessoas o seguem? Vamos a um outro aspecto da coisa. Como pode uma pessoa dizer-se ou confessar, sendo discípulo de Jesus, ou Talmidim de Yahushua HaMashiach, ou discípulo ou aluno de Jesus, e defender o comunismo? Tem uma mulher no Rio de Janeiro, ela foi até candidata a prefeita,
o nome dela, se não me engano, é Benedita de Jesus. Ela professa ser cristã. Se você me perguntar, se você crê nisso, não importa o que eu creio, ela diz que é, ela acredita que é. Mas ao mesmo tempo, o que ela diz que é, ela não se associa ao povo de Deus, ela se associa às pessoas que dizem: vamos promover o aborto, vamos promover o homossexualismo, vamos promover a perversão das nossas crianças, vamos destruir a família. Ora, se ela ouvir isso, ela vai dizer: isso é uma mentira. Não é mentira, é a plataforma, são os projetos do partido a que ela é filiada. Então, como pode eu ser cristão e ser filiado a um partido que diz que Deus não existe, ou que Deus não é, ou que Deus, ou o evangelho, ou a religião é o ópio do povo? Como pode alguém servir a dois senhores? Ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa, palavras do nosso Salvador. Então a operação do erro vem, e essas pessoas, não adianta, elas vão me ouvir, e elas vão continuar no erro, elas vão ficar argumentando, e elas vão continuar querendo discutir essas coisas. Elas vão discutir raças, né? Não, os negros, os brancos, os ruivos, os vermelhos, os amarelos, os verdes, sei lá o quê. Por quê? Porque elas estão na operação do erro. Quem está no Evangelho, sim, sabe que existe o racismo, claro, sem dúvida. Nós sabemos dessa injustiça, dessa estupidez que é o racismo. Quando a Bíblia me ensina que eu devo considerar você, meu irmão em Cristo, superior a mim, como é que eu posso te olhar com ar de superioridade? Não é? Então o racismo por si só já é uma estupidez, mas eles incentivam o racismo, e a pessoa se diz cristã, e até falsos pastores dizendo: e vão lá, eles vão lá. Teve uma dessas criaturas que, ao ouvi-lo, você percebe que ele tem tudo menos o Espírito de Deus. Ele foi um dos pastores que foi lá em Curitiba, junto com aquele monte de gente lá, não é? Gente cheio de ódio no coração, gente que mata crente. Não se engane não. Você vai ver isso. Não se engane com essas coisas. Eles estão matando agora mesmo na China os crentes, botando fogo nas igrejas, não é? É verdade. Está na reportagem aí que o governo chinês está oferecendo privilégios para quem negar a Cristo. Que ódio eles têm de Cristo? Qual é o problema? Os cristãos aí não trabalham menos, causam problemas? Não. Então, deixa-me enxugar essa coisa toda. Eu quero crer que eu já dei uma ideia razoável de que é impossível uma pessoa, mesmo que ela diga ser cristã, ela está relacionada a isso, esquece, ela não tem o Espírito de Deus, e ela não sabe que ela vai ao inferno, porque a operação do erro está nela. A prova que ela não sabe, e muitos naquele dia me dirão: Senhor, não fizemos sinais e maravilhas e prodígios? Eles acham que esses sinais, prodígios e maravilhas são aquilo que os pentecostais pregam, não é? Mas, se você olhar para o histórico das religiões que eles estão ligados, eles têm um histórico de sinais, prodígios e maravilhas do ponto de vista da construção, da conquista, do domínio, da posse, não é? Do grupo de intelectuais ou de ricos que há no meio deles. Eles não sabem. Jesus fala abertamente: eu não vos conheço, nunca vos conheci. Vós que praticais toda sorte de engano. Toda sorte de engano, e aqui diz exatamente isso. Com toda obra de engano. Eles vão viver nesse engano, acreditando no engano, porque Deus que fez isso. Não foi o diabo, foi Deus.
Então, irmão, entenda, enxugando isso aqui tudo, nós estamos nos últimos momentos da igreja. Não, deixa eu melhorar isso daqui. Nós não estamos nos últimos momentos, nós estamos no último milionésimo de segundo da última hora da história da igreja, ou da época da graça, ou do período da graça sobre a terra. Os judeus já estão dizendo até que tem um Messias que já chegou lá. O mundo todo está caminhando rapidamente, largamente para o que é conhecido hoje como globalismo, como governo único mundial, a New World Order, nova New Order. É isso? New World Order. Difícil de falar isso, né? Nova ordem mundial. Então eles estão já montando esse negócio todo. As ações estão se organizando. E curiosamente, aquele que disse que a Bíblia precisa ser revista, diz exatamente que isso aconteceria. Diz que seria esse o quadro. Diz que os homens deixariam o uso natural da mulher e se inflamariam após outros homens. E a mulher, deixando o uso natural do homem, correrá atrás de outra mulher. E a Bíblia diz isso há milhares de anos. E diz que aconteceria no tempo do fim. Diz que os homens seriam insubordinados, atrevidos, irreconciliáveis, soberbos, arrogantes, desobedientes a pais e mães, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Quer dizer, eles vivem para se deleitarem, como se a vida fosse isso. Você existe para ter prazer. Isso é uma estupidez. A vida em si é estúpida. Nascer, viver e morrer é estúpido. Não tem sentido isso. Só existe sentido na vida. Eu tenho dó dos ateus. Eles são estúpidos. Porque não há sentido, não há lógica, não há o porquê de nascer, viver e morrer. Não há lógica. Morreu, acabou. Então, qual é o sentido? Se tudo acaba e tudo termina. Agora, quando você entende que há Deus e que há um Criador, e que Ele tem um reino, e que Ele tem um plano, e que é a vida eterna, então sim, a vida faz total sentido. Então a Bíblia fala desses dias que estamos vivendo. E você, irmão, pode estar perturbado, pensando nos seus filhos. E eu quero consolar sua vida dizendo: irmão, sossega, nós sairemos da terra muito breve. O nosso glorioso e amado Salvador não nos predestinou à ira. Nós sairemos daqui, mas estamos enfrentando o período das dores. Nós não sabemos quanto tempo e qual é a intensidade desse período das dores, que a Bíblia chama o princípio das dores, perdão. Nós não sabemos até quando vamos caminhar nesse momento, mas estamos nele, já vem há um bom tempo. Bem, para nós aqui no Brasil as coisas estão ficando mais complicadas, mas se você olhar para o resto do mundo, poderemos ver que desde 1900 os irmãos já estão gemendo, sendo mortos, perseguidos, presos, confiscados seus bens, matados suas famílias. E essa tem sido a história final da igreja. Para ficar mais claro, a Igreja do Salvador não é uma organização humana. A Igreja do Deus vivo não é a Igreja Católica, não é a Igreja Evangélica, não é a Igreja Batista, nem a Igreja Pentecostal, nem a Igreja Assembleia de Deus, ou a Brasil para Cristo, ou a Cristã no Brasil, sei lá, nada disso. A Igreja de Cristo é constituída de homens e mulheres, de crianças e jovens, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, de todas as línguas, de todo tipo de capacidade intelectual, de recurso financeiro ou de miséria. É constituído de pessoas que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador e estão aguardando a vinda de Jesus. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, diante do quadro que está acontecendo hoje dentro da Igreja de Roma, semelhantemente do quadro que vem acontecendo em um certo sentido no meio evangélico,
com escândalos horrorosos de morte, de homicídio, de suicídio, de pedofilia, de adultério, de roubo. Muitas pessoas estão se decepcionando com a estrutura religiosa e não percebem que isso é Deus, porque Deus quer que nós saiamos do sistema, não é deixar as igrejas, é saiamos do sistema de adoração das organizações e passemos a compreender que quem é e quem não é nascido de novo, não é? Então, os nascidos de novo nesse momento estão com suas cabeças erguidas, eles pensam na noiva, e os que não estão pensando, sabe o quê? Em como vão fazer um mundo melhor, em como vão salvar Amazônias, como vão cuidar dos pobres, como vão fazer justiça, como vão cuidar dos homossexuais, né? Esses são os que vão ficar. Então não se perturbe, porque a operação do erro já está sobre eles. Então, querido irmão, você em Cristo Jesus, que aguarda novos céus e nova terra, alegre seu coração, não tenha medo de nada. Antes que isso tudo venha desabar sobre este mundo, Jesus arrebatará a sua noiva e nós estaremos para sempre com o Senhor. Palavras do nosso Senhor Deus em consolo, ao dizer que eu não vos predestinei a ira, mas a aquisição de filhos. Deus abençoe você, irmão, que você possa olhar para Jesus e mais do que nunca, ter um cântico de louvor, um hino de gratidão ao Todo-Poderoso, reconhecendo-o em todos os seus caminhos. Fuja do mal, fuja do pecado, fuja do engano, fuja das pessoas que te afastam de Jesus. Volte à leitura da Bíblia de uma maneira acentuada, tenha uma vida de oração e permita que o Espírito Santo te conduza em triunfo. Deus te abençoe, é o desejo, minha oração a todo o povo de Deus, e que o nome do nosso Salvador seja engrandecido em nossas vidas hoje e para sempre. Amém, meu irmão. Paz do Senhor.